Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Segunda-feira, né? Um dia de início de semana. Quero te desejar uma semana abençoadíssima, plena, cheias da presença e do cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Amém, queridos? Amados, aqui no bairro, né, onde eu moro, e eu creio que ainda está havendo, né, uma grande explosão imobiliária, né, com a construção de muitos condomínios, né, de apartamentos. Eu costumo dizer que é como pipoca, plota assim de um dia para o outro, né? E aqui, perto, né, eu pude observar o lançamento de recorde de uns 10 blocos de 4 andares prontos para serem habitados, né? E essa construção demorou em torno de 7 meses, irmãos. Foi muito rápido, né? Eu estava aqui lembrando disso, né? E pensando na maioria das pessoas, né? Que passa boa parte da vida trabalhando, né? Para conquistar uma casa própria, para ter um lugar para morar, um teto sobre a cabeça, um espaço, né? Que seja seu. E é um desejo natural, né, irmãos? E legítimo. Mas a Bíblia nos fala, nos faz uma pergunta, melhor dizendo, mais profunda, né? Onde está a nossa verdadeira casa, né? Onde estamos investindo nossos maiores esforços? Estamos construindo apenas para esta vida ou também estamos buscando, né, a eternidade? E eu estava lendo aqui Levíticos 25, né? E observei que Deus estabeleceu leis sobre propriedade e resgate de terras para o povo de Israel. E essas leis revelam princípios importantes sobre quem é o verdadeiro dono de tudo, né? A gente tem escritura, a gente tem documentação do imóvel, tem tudo. Mas aqui está falando, mostrando quem é o verdadeiro dono de tudo, sobre a esperança de restauração e sobre o cuidado de Deus pelos que precisam, né? Pelos que estão sem teto, né? E no centro dessas leis estava justamente o jubileu. O jubileu era o ano da libertação, quando as dívidas eram canceladas, né? Os escravos eram libertos e as terras voltavam às famílias originais, né? Era um recomeço, né? Uma restauração, era um ano de perdão, né? Eu diria, nos dias de hoje, um ano de tirada do nome do SPC, né? Era um ano de esperança, né? Então, meditando um pouquinho nesse tema, nesse assunto, nós vamos poder ver verdades preciosas que apontam para Cristo, né? Nosso resgatador, nosso redentor, e para a esperança eterna que temos nele, né? Em Levíticos 25, diz que a terra pertence ao Senhor e que dela nada se venderá porque ela o pertence, né? E diz mais, que nós somos para ele como estrangeiros e peregrinos, né? Mas antes de falar sobre a casa, sobre propriedade, sobre imóveis, né? Deus estabeleceu um princípio fundamental: a terra pertence a ele. Os israelitas, né, não eram donos absolutos de suas propriedades. Eles eram, na verdade, pessoas que moravam, que eram mordomos, né, administradores daquilo que pertencia a Deus. E Deus chamou o seu povo de estrangeiros e peregrinos. Eles habitavam a terra, né, mas não eram os verdadeiros donos, os verdadeiros proprietários. Deus era, e Deus continua sendo, né? E essa consciência deveria moldar a forma como tratavam suas posses, como tratavam uns aos outros. Para mim, irmãos, esse princípio continua válido até hoje. Tudo que temos pertence a Deus, né? Eu entendo assim, né? Nossas casas, nossos bens, nosso dinheiro, nosso tempo, tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por intermédio dele.
né? Nós somos apenas administradores temporários, né? O salmista declarou: do Senhor é a terra e sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Está lá no Salmo 24. E Jó, no livro de Jó, reconheceu: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó, capítulo 1. Né? Quando entendermos que somos peregrinos e que nossas posses pertencem a Deus, com certeza, né, isso mudará a perspectiva, a nossa perspectiva. Seguraremos, né, as coisas desta vida? Sim. Continuaremos comprando? Sim. Continuaremos fazendo documentação? Sim. Mas com mãos abertas. O que significa isso? Nós não vamos nos apegar tanto àquilo que é passageiro, né? Investiremos no que é eterno, né? No tempo da promulgação da lei de Levíticos, quando alguém vendesse uma casa de moradia na cidade, murada, poderia resgatá-la até que se cumprisse o ano da sua venda, né? Mas se não fosse resgatada dentro de um ano inteiro, a casa ficaria em perpetuidade com o comprador, né? Mas as casas das aldeias, ou seja, aquelas casas que não tinham muro ao redor e fossem estimadas como casas do campo, né? Elas seriam casas da terra, haveria resgate para elas e seria no jubileu. Aqui nós vamos encontrar uma distinção interessante nas leis do jubileu. As casas nas cidades muradas tinham regras diferentes das casas das aldeias rurais. Se alguém vendesse uma casa dentro de uma cidade fortificada, o vendedor tinha apenas um ano para resgatá-la. E passado esse prazo, a casa ficaria permanentemente com o comprador e não voltava, né, no jubileu. Por que é essa diferença? Eu estava pensando, meditando, né? E eu fui ler a respeito do assunto, fui pesquisar. As cidades muradas, elas eram centros comerciais. As casas ali não estavam ligadas à herança tribal, né, da terra. Eram propriedades comerciais, não parte da herança familiar dada por Deus, né, quando Israel entrou em Canaã. E as casas nas aldeias, sem muros, eram tratadas como parte do campo, né? Elas podiam ser resgatadas a qualquer momento e voltavam ao dono original do jubileu, né? As aldeias rurais, elas estavam ligadas às terras agrícolas, que eram parte da herança tribal, né? Deus queria garantir, assim, que cada família israelita mantivesse sua porção da terra, né? Mesmo que a pobreza forçasse a família, uma família, a vender. Hoje nós vemos isso acontecendo, né? Pessoas que são donas de pequenas propriedades são obrigadas a vender pela situação financeira, econômica da sua família, até pessoal, né? E o jubileu trazia esperança de recuperação, né? Há um princípio aqui. Meu irmão, eu amo esses princípios da palavra, né? Essa distinção nos ensina algo importante. Deus fazia diferença entre o que era comercial e o que era herança sagrada. Na terra prometida, era um dom de Deus para o seu povo, não deveria ser perdida, né, permanentemente. E da mesma forma, há coisas em nossa vida que são passageiras, e tem coisas que são eternas. Há investimentos temporários e há uma herança incorruptível, né? A sabedoria está justamente em discernir essa diferença, né? Quando nós pensamos no jubileu, que aponta para o tempo do resgate, eu lembro das palavras do apóstolo Pedro, né, que disse que nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis, né? Como prata, ouro, né? Nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, né? Então Jesus Cristo é o nosso Redentor, é o nosso resgatador. Nós estávamos vendidos, né, ao pecado, escravizados ao mundo, sem esperança de nos libertar por conta própria, mas Cristo veio como nosso Redentor. Ele se fez homem, tornou-se um de nós e pagou o preço pelo resgate, né? O preço não foi
prata nem ouro, foi o seu próprio sangue, né? Na cruz do Calvário. Ali Jesus pagou a dívida que não podíamos pagar, ele nos resgatou da escravidão, do pecado e nos deu uma herança eterna, né? Então, o jubileu de Israel apontava justamente para esse resgate definitivo, né? O que eu quero mostrar aqui é que as coisas que estão lá no Antigo Testamento, elas realmente são sombras das coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Esse resgate definitivo feito por Jesus na nossa vida. As trombetas, né, que soavam a cada 50 anos anunciavam a libertação temporária, mas quando Jesus iniciou seu ministério, ele leu Isaías 61 na sinagoga, né? Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a pregoar o ano aceitado do Senhor. Está lá em Lucas 4. Então, Jesus é o nosso jubileu. Nele encontramos libertação verdadeira e eterna, né? E quando a gente lê João 14, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. As leis de Levítico tratavam de casas terrenas, propriedades passageiras, mas Jesus nos fala de uma morada celestial, uma casa eterna, uma noite que nós podemos receber. Essa promessa foi a mesma que ele fez antes da sua partida, da sua morte, né? Jesus, ele consolou seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, amados, diferente das casas, das cidades muradas que podiam ser perdidas, a morada que Cristo prepara para nós é segura para sempre, né? Diferente das propriedades terrenas que passam de mão em mão, né? Nossa herança celestial é incorruptível, incontaminável, né? Que não pode murchar, guardada nos céus, né? Está lá em 1 Pedro 1. Ninguém pode tomar essa herança de nós. Nenhum credor pode executá-la, nenhum ladrão pode roubá-la. Cristo comprou com seu sangue e aguarda no céu para nós, né? Amém, queridos? Então, medite nessa passagem, nessa história, né? Nessa pequena mensagem, né? Invista nas mansões celestiais. Será uma casa, será a sua vida. Um dia a trombeta final soará, não será o jubileu de Israel, sem dúvida, mas algo infinitamente maior, né? Porque a Bíblia diz: porque o Senhor mesmo descerá dos céus, né? Com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, nesse dia, eu creio que nós vamos receber plenamente a herança que Cristo conquistou para nós, né? Nós vamos entrar na casa que ele foi preparar, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Até lá, nós devemos viver como peregrinos, não nos apegando a casas dessa terra como se fossem tudo, né? Como se fossem eternas. Investamos no que é eterno, né? E com certeza, né, nós vamos agradecer a Cristo, nosso Redentor, que nos resgatou com seu precioso sangue. A essa casa ninguém pode tomar de você, né? Eu desejo que você tenha compreensão dessa pequena meditação e que você possa, né, ter a sua visão espiritual para aquilo que é eterno, para aquilo que é oferecido pelo nosso resgatador, que é Cristo. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Olha, dê um like nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, toque no sininho aí, dá o seu like, isso é muito importante. Amém, queridos? Uma boa semana para todos, em nome do Senhor Jesus.